turma, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula com vocês de forma remota. Em meio a tudo isso que estamos vivendo, essa pandemia, continuamos com nossas aulas da EJA por meio de telefone, computador, gravação de vídeos. E aqui estamos com o professor Rodrigo para mais uma aula com vocês. E hoje, professor Rodrigo, nós vamos falar sobre o quê? Sobre poemas. O título da nossa aula é sobre os poemas, que é um tema que iremos abordar o que são, para que servem e outros O seu gênero, ou tudo isso. Também em que situações a gente consegue identificar esse gênero e a nossa finalidade da aula. O título é Conhecendo Poemas e a finalidade dela, professor, é compreender a função social dos poemas por meio da identificação de suas características estruturais e sonoras, condições de elaboração e recepção, gênero poema, objetivo do conhecimento, reconstrução das condições de produção e recepção de textos, prática da linguagem, leitura e oralidade. Habilidade é EF15LP02 da BNCC. Então, a princípio, o que é um poema? Poema é uma obra literária que pertence ao gênero da poesia e cuja representação pode surgir em formas de versos, estrofes ou prosas, com a finalidade de manifestar sentimentos e emoções. Geralmente se apresenta em forma de versos e estrofes com rima e ritmo. A principal característica do poema é os ritmos e rimas, que a gente selecionou aqui um poema muito interessante para gerar reflexão da aula e do atual momento. Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que deverá sente. E o que lê, o que escreve. Na dor lida se sente bem. Não as duas que ele teve, mas só a que teve eles não têm. E assim, nas calhas da roda, gira entreverter a razão. Esse comboio de corda que se chama o coração. Esse poema é do escritor muito famoso, Fernando Pessoa, que a gente particularmente gosta muito. E se vocês observarem, sempre vai no poema desse... Sempre vai haver as junções de rimas, de estrofes que vão se juntar. É uma combinação de palavras, de rimas. Que uma palavra, ela ou no meio da estrofe ou no final, ela vai rimar com o começo da frase. E uma coisa muito interessante dos poemas que a gente tem que ler com o coração, tem que sentir a emoção, as emoções, ler com sentimento. Do que o autor quer passar pra gente. Então, o que é preciso ter em um poema? Como é que a gente identifica que é um poema, professor? O poema ele é um tipo textual estruturado em versos e que pode conter rimas e metrificação. O soneto é um tipo de poema de forma fixa, composto por 4 estrofes, sendo 2 quartetos e 2 tercestos. Já a poesia é uma própria forma de arte, podendo ser expressa pela pintura, fotografia, música e textos. Então, qual a finalidade dos poemas? A leitura é muito importante. Ela aborda emoções, sentimentos. Então, a gente quando está lendo poemas, além de intensificar nossas emoções, a gente também pratica o ato da leitura e da oralidade. Há uma atividade muito interessante para essa aula, para a gente trabalhar a leitura. Linguagem e a oralidade. Vocês, cada um vão procurar um poema que se identifique e cada um vai ler para a sala de forma remota, né, como a gente está vivendo. E que esse poema ele pode se dar em músicas, em imagens, viu? Vocês olhem aí a forma que vocês querem trazer, inovem, tragam novidades para a turma, que na próxima aula a gente vai discutir mais. E até sobre mesmo esse tema. vocês podem ser os próprios criadores dos seus poemas. Dos seus poemas. A gente sabe que vocês têm um grande potencial, vocês conseguem, em muitas das nossas aulas a gente percebeu isso. Essa criatividade. A gente não quer ver só o reconhecimento, a gente também quer ver a criação de vocês. A criação pronto.
Pronto, vocês façam da melhor forma. Em forma de música, em uma imagem que vocês queiram trazer. Crie seu poema e traga próxima aula. A gente vai estar aqui, né, professor? Prontos para ouvir o que você tem, o que vocês vão trazer pra gente. E além da leitura deste poema, a gente vai criar reflexão. Cada um vai fazer a sua leitura e os outros vão dizer o que sentiu, a emoção, ali, falar um pouco sobre o poema do colega. Sobre o poema que vai se dar de várias formas, de música, de imagem. Vocês vão escrever o poema de vocês. E assim vamos conhecer mais próxima aula. Obrigado. Tchau, até a próxima.